Então, retomando da aula passada, em Samaria, as pessoas já tinham ouvido a palavra pregada por Filipe, tinham crido em Jesus Cristo e sido batizadas. Não creio que Filipe batizasse alguém que não tivesse confessado a Jesus como Salvador. Isso embasando aquilo que vimos de que nós somos a habitação do Espírito. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem e faz habitação em nós. Mas ainda assim, além da habitação do Espírito, nós devemos receber o batismo no Espírito. O batismo do Espírito, o Espírito deve vir sobre nós. Então, Filipe batizou as pessoas que confessaram a Jesus e que passaram a ser habitação do Espírito. Mas além disso, era preciso ser batizado no Espírito, né? Nós vimos na aula passada aqui, batismo no Espírito, batismo com o Espírito, batismo do Espírito, ou dom do Espírito, derramamento do Espírito, unção do Espírito, revestimento do Espírito. Não importa muito o nome que você eleja, mas há uma vinda do Espírito sobre o povo, diferente do nascimento pelo Espírito, aonde nós passamos a ser habitação do Espírito Santo. Tem uma relação íntima com Jesus aí. Jesus, porque não houve nenhum homem envolvido na criação de Jesus, ele é um ente santo que nasce santo, ele foi gerado pelo Espírito e ele nasce sendo a habitação do Espírito. Mas ele vai ser batizado e aí ele sai das águas e o Espírito Santo vem sobre ele como uma pomba. E aí é declarado sobre ele: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E ali ele recebe poder. Adão foi tentado pelo diabo e não resistiu. Não havia o Espírito Santo descido sobre Adão e Adão não recebeu poder. Mas Adão tinha 100% de chance de acertar. E ele tinha também chance de errar. E errou. Já Jesus, ele foi revestido de poder. Depois que ele sai das águas, é que ele está apto a ser levado pelo Espírito Santo para o deserto. E ali ele vai ser tentado pelo diabo. E aí ele vai fazer a diferença. Ele vai fazer diferente de Adão. A Bíblia o chama de o último Adão. Ele vence. Adão perde. Jesus vence. Qual foi a diferença entre os dois? Fundamental. Entre Adão e Jesus. O primeiro Adão entrou na do diabo e fez como o diabo sugeriu. O último Adão, Jesus, não entrou na do diabo, não fez como o diabo sugeriu, porque a Bíblia declara que nós nos tornamos escravos daquele a quem a gente obedece. E o primeiro Adão obedeceu à sugestão do diabo. Já Jesus, o último Adão, ele confrontou o diabo. Você não é Deus? Faz com que essas pedras se transformem em pão. E ele está cheio do Espírito e no deserto e com fome, 40 dias sem comer. Mas ele não entrou na do diabo e diz para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, ele era Deus, Jesus. Ele podia transformar as pedras em pão. Mas se ele fizesse isso, ele ia se tornar, como o primeiro Adão, escravo daquele a quem ele obedecesse. E ele não ia obedecer ao diabo. Essa é a diferença entre o primeiro Adão e o último Adão. O primeiro perdeu, o segundo venceu. No que ele venceu? Ele confrontou o diabo e as suas sugestões. Se pula daqui de cima do pináculo, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que se sustentem com as suas asas. E Jesus confronta o diabo outra vez,
e diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, ele podia ter feito com que Deus quebrasse as leis da gravidade, se jogando do pináculo, mas ele não vai tentar o Senhor Deus e não se joga do pináculo para se mostrar, porque ali ele podia até se mostrar: me jogo do pináculo. Pináculo, vocês entendem, né? É uma torre que tem lá no alto do templo, bem alto, lugar mais alto lá de observação, e ele ia se jogar dali pela sugestão do diabo, mas ele não faz isso. Então, com essa situação de Jesus, ele demonstra para nós, primeiro, que ser habitação do Espírito Santo, quando a gente nasce de novo. Então, concluindo aqui minha colocação, é uma analogia entre Jesus e nós. Jesus nasceu menino, criancinha, e ele era habitação do Espírito. Nós, depois de velhos, pela fé, nascemos de novo, e isso imita esse nascimento de Jesus, criancinha. Jesus nasce criancinha, sem interferência de homem, macho, esperma, ente santo. Nós imitamos Jesus nascendo pela fé, gerados pelo Espírito, no novo nascimento, mesmo agora depois de velhos, pela fé, a gente creu, nasceu de novo e somos agora feitos santos. Ele nasceu habitação do Espírito, nós nascemos de novo habitação do Espírito. Mas teve que vir sobre Jesus o Espírito Santo no dia do seu batismo para que ele fosse revestido de poder. Tem que vir sobre nós o batismo do Espírito Santo no dia de Pentecoste para que a gente seja revestido de poder. E Jesus declara aos seus discípulos: vocês fiquem em Jerusalém e não saiam daqui, até que sobre vós seja derramado o Espírito, e recebereis poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tudo bem? Então a gente imita Jesus no nascimento, novo nascimento, e no batismo no Espírito que ele recebe com o Espírito vindo sobre ele, e nós sendo batizados no Espírito, com poder. Isso está à tua disposição desde o Pentecoste. Lá se vão 2000 anos, mais ou menos. Pentecoste aqui, nós estamos falando do ano 2030. 2030, mais ou menos, e nós estamos em 2019, já quase completando 2000 anos daquele derramar do Espírito. Como chama a contagem dos dias entre a Páscoa e o Pentecoste? 50 dias. Como chama? Isso se chama a contagem do Homer. Eu falei isso na última aula. Vocês precisam saber as coisas, meu Deus do céu. Eu vou fazer prova, viu? Hoje é o último dia de aula, né? Vai ter prova hoje. Prova surpresa. Quem for aprovado come bolo, quem não for toma pau, não come bolo. Da Páscoa, próximo dia é o primeiro dia da contagem do Homer. É assim que deram o nome. E isso vai até o 50º dia. Na verdade são 49 dias, mas começa no primeiro dia depois da Páscoa. Então completa-se 50 depois da Páscoa. 7 semanas. E depois das 7 semanas vem o 50º dia, o dia do Pentecoste. Pente de 5, né? Pentacampeão. Pentecoste, 50. Então a contagem do Homer começa no primeiro dia depois da Páscoa e termina no Pentecoste, na festa do Pentecoste. Nesse dia, desce o Espírito sobre todo mundo e eles recebem poder. Amém? Estão comigo? Sempre vocês falam que sim, mas aí na próxima aula eu pergunto e aí, como é que chama esse negócio que eu falei? Glória a Deus. Muito bem.
Então aqui nós vemos essa passagem em que Filipe batiza alguém nas águas que confessou a Jesus como Salvador. E depois disso é que Pedro e João desceram a Samaria e oraram para que recebessem o Espírito Santo. Eles não falaram nem de Jesus, nem de salvação, porque aquela turma já tinha Jesus e já tinha sido salva. Então eles falaram sobre, vocês sabem do Espírito Santo? E vamos impor mãos sobre eles para receberem o Espírito Santo. Paramos aí. Então, na casa de Cornélio, que é um grego, lá em Atos 10, 44, a gente lê assim: enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Amém? Então, como já falei, não tem nenhuma passagem na Bíblia onde os apóstolos vão impor mãos e orar para que o Espírito Santo venha e batize alguém com poder e a pessoa não falou em línguas. Quando se recebe o Espírito Santo, você sai dali falando em língua estranha. Então, o versículo 46 aí está dizendo: porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus, eles concluíram que o Espírito Santo tinha vindo sobre eles. E eles ficaram maravilhados de que eles quem? Os judeus. Eles chamam aqui de os da circuncisão. Quer dizer, a turma do Pedro, que tinha vindo de Jerusalém com Pedro, na casa de Cornélio, que era um grego, e eles ficam maravilhados de que também sobre os gregos, porque a Bíblia trata o mundo desse jeito, judeu e grego. E grego quer dizer todo mundo que não é judeu, que inclui a gente, viu? Tá? Em vez de ele chamar de judeus e gentios, eles chamam judeu e grego. Isso significa tanto para judeus quanto para quem não é judeu, o resto do mundo inteiro, grego. E aí na casa de Cornélio, eles se maravilharam, disseram: uau, o Espírito Santo batizou também essa turma. Por que eles concluíram que o Espírito Santo batizou também essa turma? Porque os ouviam, versículo 46, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Não só essa passagem, mas muitas passagens testificam de que todo mundo que foi cheio de poder e recebeu o Espírito Santo, o batismo do Espírito veio sobre eles, saíram falando línguas estranhas. Aí na aula passada nós ainda falamos sobre Judas, né? Edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando todo o tempo em espírito. Quer dizer, essa língua estranha, que a Bíblia também chama de orar em espírito, também chama de a língua dos anjos, língua estranha, dom de línguas. Essa língua faz com que você edifique a tua fé santíssima. Então, para que foi que Deus inventou esse negócio de você ser batizado com o Espírito Santo e sair falando em língua estranha? E ficar falando em língua estranha? Para que Ele inventou isso? Porque você usando o teu raciocínio e o teu idioma e o belo português que você fala, você ora racionalmente. Mas a Bíblia diz que nós não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. De sorte que enquanto você está orando, Senhor, eu preciso muito de um carro novo, com câmbio automático e ar-condicionado e não sei o que lá. Isso você ora racionalmente e ora em português. Se você deixa disso e ora em espírito, você vai orar:
Lorimanmai tel hoshemata surkan mastia, ori selemehar miater, horeamblari abrace amacre azule, tornou-se tulemancer de brimantaia. E você pode passar um tempão orando em espírito e em língua estranha, e isso não te diz nada. Mas no fim, o que você está orando nessa língua do espírito é o que você precisa orar. E não sobre eu quero um carro novo, porque sem um carro novo eu não sei viver. E aí, o Espírito faz com que você ore coisas que edificam a tua fé santíssima. É o que diz Judas, lá no versículo 20. E aí, Deus deu esse dom para todo mundo que foi cheio de poder, para se edificar sobre a sua fé santíssima, e com isso, primeiro, pender para as coisas do Espírito e não para as coisas da carne. E segundo, ter poder, não amarelar. Pedro sem o Espírito amarelou. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro com o Espírito foi até o fim e foi crucificado de ponta cabeça. Conosco tem que acontecer parecido. Diga para o teu vizinho, eu espero que você seja crucificado de ponta cabeça. Diga para ele. Não se deixe crucificar de cabeça para cima, em pé. Né? Se você tiver que padecer, padece logo de uma vez, amém? Entra de cabeça. Por quê? Porque o Espírito dá poder para nós sermos testemunhas de Jesus até os confins da terra. Então ali na casa de Cornélio, estamos vendo aqui em Atos 10, caiu o Espírito sobre todos. E eles perceberam que caiu o Espírito sobre todos. Por quê? Por quê? Falavam línguas estranhas, línguas loucas, né? Gemidos. E aí se maravilharam, disseram, puxa vida, o Espírito que a gente entendia que era para os judeus, também está alcançando o resto do mundo. Aqui na tua apostila, leia também os versículos 15 a 17, está falando de Atos 8. Nós estávamos aqui atrás, em Atos 8, 5 e 12. Passamos na casa de Cornélio, vimos lá o cair do Espírito sobre todos, mas aí ele, na apostila, menciona aqui os versículos 15 a 17, e é de Atos 8. Diz assim, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles havia ele descido ainda, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Amém? No versículo 2. Aqui. Paulo pergunta, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Quer dizer, tem um texto que fala de Paulo perguntando para Apolo, acho que deve ser esse aí. Recebestes o Espírito Santo? E o Apolo, que era eloquente na palavra, ele fala, mas nem sabia que tinha Espírito Santo. Ele fala para Paulo. E então o texto diz que Paulo, impondo-lhes as mãos, eles receberam o Espírito Santo e saíram falando em outras línguas. Paulo ainda diz que eu vou lhes falar sobre uma maneira mais excelente de anunciar o Evangelho. Porque uma coisa é você anunciar o Evangelho lendo a Bíblia e falando as coisas da tua cabeça, do teu raciocínio, sabedor da palavra, e anunciar a palavra. Tem um bom mérito nisso. Mas Paulo declara, eu vou lhes apresentar uma maneira mais excelente de anunciar o Evangelho. E impõe as mãos sobre Apolo, que é eloquente, e Apolo é batizado no Espírito Santo para, além de eloquente, ele fluir em poder.
É diferente. Porque quando você vai anunciar a Jesus Cristo no teu poder, você diz assim para alguém no ponto de ônibus: Jesus te ama. Ele tem um plano na tua vida. Você não quer orar comigo e receber esse Senhor da glória como teu Deus? Ele é Deus, mas Ele quer ser teu Deus. Você não quer receber Jesus como teu Deus? E a pessoa pode dizer sim ou não. Ok? Isso você pode fazer com eloquência. Você pode citar um mundo de versículos. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. E você pode fazer com eloquência uma apresentação do Evangelho e levar alguém a Cristo. Outra coisa muito diferente é você chegar no ponto de ônibus e falar para alguém assim: fica tranquilo, tua mãe não vai morrer. Deus está me falando aqui para você ficar descansado. Você está super preocupado com a tua mãe, ela está na UTI, né? Mas fica sossegado que Deus está me dizendo aqui que Ele está cuidando dela. Pode ficar em paz. Entrega a tua vida nas mãos dEle. Ora para que Deus cure a tua mãe. Então, essa é uma maneira muito diferente de anunciar o Evangelho. Então, quando Paulo fala para Apolo: eu vou te apresentar uma maneira mais excelente de anunciar o Evangelho, é com sinais, maravilhas, com prodígio, com palavra de sabedoria, com palavra de conhecimento, com um sobrenatural, em que você quebra as pernas daquele que está te ouvindo de cara. E sabe, era assim que Jesus fazia. Ele chegava para um cara que chegava para ele e falava assim: eu te vi quando você estava lá debaixo da figueira, né? Você me viu? Mas não tinha ninguém lá, era só ele. Mas Jesus disse para o cara: não, eu estava te vendo quando você estava lá debaixo da figueira. Quebrou as pernas. E Jesus faz assim. Com todo mundo que ele se aproxima, ele fala: sei. Não, mas você adulterou. Você tinha 5 maridos. Esse aí que você está me falando também não é teu marido. E já, pumba, dá na testa da pessoa. Por quê? Porque era uma maneira mais excelente, pelo Espírito Santo, você anunciar o Evangelho em poder. Tudo bem? Alguém aqui já evangelizou desse jeito? Você chega para alguém e fala assim: fica em paz, você está grávida. Jesus está me falando que você está grávida. Ninguém sabe que você está grávida, só você. Você está indo falar com o teu marido que você está grávida. Alguém já evangelizou desse jeito? Além da minha filha, que faz isso direto. Essa aqui entra lá na igreja São Judas e vai atrás das velhinhas que estão lá orando no banco. Olha, Deus está me falando isso, isso, isso e isso da senhora, viu? E assim, 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 assim. Vem comigo, vamos lá para fora que eu vou... E tira a velha da igreja. Ô, glória! O Dr. Torrey, primeiro diretor do Instituto Bíblico Moody, disse: é evidente que o batismo com o Espírito Santo é uma operação do Espírito Santo distinta da sua obra regeneradora e adicional a esta. Um indivíduo pode ser regenerado pelo Espírito Santo, sem ser batizado pelo Espírito Santo. Na regeneração, é concedida a vida pelo poder do Espírito. E quem recebe esta vida espiritual é salvo. No batismo com o Espírito Santo é concedido o poder pelo Espírito Santo, capacitando o crente que o recebe para o serviço. Embora, em todas as passagens bíblicas que citamos, o sinal de línguas acompanhou a descida do Espírito Santo sobre aquelas pessoas, hoje pode acontecer de pessoas receberem o Espírito Santo sobre si e não falarem em línguas por causa do bloqueio mental produzido pelos muitos anos de incredulidade e resistência a esta manifestação.
mas está à disposição de todos os que são revestidos do Espírito. É somente uma questão de receber. A minha mulher, por exemplo, nós nos convertemos em 1988. A minha mulher foi comigo num ministério do Kenneth Hagin que acontecia em São Paulo. Kenneth Hagin é um desses homens cheios do Espírito Santo, um profeta poderoso, lá de Oklahoma. E ele abriu um lugar aqui em São Paulo que ficava lá em Pirituba, longe pra caramba, no Morro Branco, em Pirituba. Aí fui eu e a Lilian, em 1989, para ver o que estava acontecendo lá naquele raio daquela igrejinha, que todo mundo saía doido de lá. E aí eu entrei, e o louvor era arrebatador. Quando olho tua santidade, quando vejo tua formosura. Eu já cheguei lá chorando. Entrei naquele ambiente, fiquei lá 15 minutos e o pastor, depois de algumas adorações, ele falou, receba o Espírito. E sabe o que aconteceu comigo? Canta lá e a minha mulher me olhando assim, né, do alto da sua sabedoria psicológica, nada. Demorou 9 meses, e eu estou te contando isso por conta disso que eu falei aqui agora, né? Hoje pode acontecer de pessoas receberem o Espírito Santo sobre si e não falarem em línguas por causa do bloqueio mental produzido pelos muitos anos de incredulidade e resistência a essa manifestação, muitas vezes por causa do seu muito estudo, porque é um cabeção, e na faculdade aprendeu exatas, biológicas, e ficou incrédulo, cabeção, pensador, filósofo. E aí, quando alguém te fala de poder de Deus, você fala assim, ah, tá bom, vai, diabo, né? Oh, inferno, diabo. A Lilian fazia assim, e aí só depois de 9 meses é que ela foi batizada sozinha no Espírito Santo, e eu digo isso porque aí ela começou a orar em línguas, no quarto, cantando um louvor, ela saiu falando em línguas, e ela falava um dialeto banto africano, muito bacana, muito legal, e demorou, demora também para você receber poder, porque o Espírito Santo quer romper esse bloqueio que muitas vezes a gente tem e não deixa que ele se manifeste. O que são as línguas? Falar em línguas é uma manifestação espontânea do Espírito Santo usando os órgãos vocais normais de uma pessoa, onde a mente não toma parte. E a maioria de nós foi programado desde pequenininho, a maioria não, todos, para pensar e falar. Primeiro eu penso e eu elaboro uma sentença na minha cabeça e aí eu falo ela pela minha boca. Amém? Então antes de eu chegar aqui na aula, eu li a apostila, né? Entendi sobre o que se trata, montei a ministração e as sentenças que eu tenho que falar para esclarecer todo mundo, chego aqui e falo. Tudo raciocínio, muito legal, não há um problema com isso. Mas, quando você vai falar pelo Espírito, a tua mente tem que ser, ela não participa. Não dá para você dizer para Deus, primeiro você me fala tintim por tintim o que eu quero dizer com isso, né? O cantrei halmastai eu sou haribel mania trouxe telemenai, me fala tudo isso daí que eu primeiro vou raciocinar e depois eu monto a sentença e eu falo. Não funciona. A tua mente tem que ser apagada e o Espírito é quem fala. Para alguém que foi treinado desde pequenininho a não ser maluco, né? Me falar coisas coerentes, você vai falar esse monte de coisa, vão dizer que você é doido.
Como dizem, né, dos pentecostais. É tudo um bando de louco. Eles estão em transe. A maioria tem uma resistência muito grande em falar coisas, deixar sair pela boca coisas que ela não entende. Para que eu vou falar isso se eu não entendo? E se o outro que está me ouvindo também não? Porque você falando no Espírito, você edifica a sua fé santíssima. E você nem sabe o que está orando, mas você está orando. Deixa o Espírito falar no teu lugar. A gente tem uma resistência grande com isso. Eu posso olhar nos olhinhos de todos vocês e dizer com toda certeza, eu sou o cara aqui dentro que tem menos resistência a isso. Todos vocês são mais resistentes ao Espírito do que eu, sem exceção nenhuma aqui dentro. Todo mundo. Pô, pastor, mas como você é bom, né? Você é legal pra caramba. Não, é que eu sou meio jegão, meio burro, meio tranquilão, desconectado e para desconectar a cabeça, aí eu desconecto. Agora, se você é um baita de um pensador e quer entender tudo e não confia, se eu não entender direitinho, tintim por tintim, não confio, então você não faz. É o normal. E as coisas de Deus para o homem normal são loucura. Então você não faz. Mas tem que fazer, viu? E algumas vezes as pessoas ficam assim, tentando esperar que o Espírito pegue elas pela mandíbula e fala, e não querem elas colaborar com essa loucura. Mas o Espírito é cavalheiro, ele não vai te pegar pela mandíbula e não vai fazer você cooperar. Ou você coopera pela fé, ou nada vai acontecer. Nada. Então você tem que emprestar os teus lábios, o teu sopro, as tuas cordas vocais, o teu hálito, você tem que emprestar tudo para o Espírito e fala Espírito. E solta a voz. O Espírito Santo não baixa, é verdade. Não baixa na pessoa. Não precisa sentir nenhum calafrio, e não é só em momentos de êxtase absurdo que a pessoa foi tomada pelo Espírito, não. O Espírito Santo habita em nós, e a palavra declara que o espírito da profecia está sujeito ao espírito do profeta. Ou seja, eu falo em português, eu sou o profeta, eu falo em português, e o espírito da profecia, o Espírito Santo, está sujeito a mim. Eu permito que ele passe a falar. Chega, já deu. Continua. Eu posso passar aqui horas e horas e horas falando língua estranha. E posso parar a hora que eu quiser, no segundo que eu quiser, porque o espírito da profecia está sujeito ao espírito do profeta. Estão comigo? Não baixa o espírito em você e você fica alucinado e tem um êxtase, uma loucura, entra em... Não, é normal. Isso foi pouco entendido ao longo dos séculos aí, pouco entendido. Então os caras que se deixavam levar pelo Espírito, era só assim, quando estava mesmo que não podia mais suportar, que o Espírito era tão forte que o cara quase não se consegue segurar nas pernas, então ele extravasa, estrebucha, então um rampante, porque a boca não aguentou mais segurar o Espírito que eu queria falar. Mas hoje a gente pode dar a voz ao Espírito numa boa, não precisa ficar assim, retendo, até que não aguenta mais, então agora o Espírito assumiu. Não. As línguas falam, vamos ler lá, 1 Coríntios 14, 14, abre lá comigo. Primeira Coríntios 14, 14, diz assim:
Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. E 1 Coríntios 14 também, versículo 2. Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Amém? Então, o falar em línguas é totalmente desconhecido para quem fala e para quem escuta. A não ser que alguém tenha o dom de línguas estranhas e fala língua que é para serem interpretadas. E há quem interprete. E aí, então, aquilo que está sendo falado, quem tem dom de interpretação vai interpretar o que está sendo falado e todo mundo, então, vai ser edificado. Tem um dom de língua, tem um batismo com língua estranha, que é para a tua edificação pessoal e todo mundo tem que ter esse batismo com língua. Que você fala para edificar a sua fé santíssima. Você fala mistérios com Deus. Tem um dom de línguas estranhas que é para ser interpretada. E é preciso que haja quem interprete. E para que haja ordem entre nós, Paulo escreve, se você tem quem interprete, então você fala em línguas e alguém interprete publicamente. Porque não é possível chegar aqui num culto de domingo e começar aqui a falar em língua estranha e ninguém interpreta nada e depois de 1h30 a gente fala, amém, a paz do Senhor, Deus te abençoe, vamos embora. O que adiantou o culto? Ninguém recebeu nada. Então, se você não tem quem interprete, fica quieto. Agora, você pode usar a tua língua estranha para você falar você com Deus, em mistérios, e orar você com Deus, e isso vai só te trazer bem. Mas você não precisa fazer isso publicamente e não parar mais de orar, e todo mundo fica te escutando, sem fruto nenhum, sem entendimento nenhum. Aparentemente, há 3 tipos de manifestações em línguas. Quando a língua não é entendida pelo que fala, mas é entendida em sua própria língua por aquele que ouve. Foi o que aconteceu em Atos 2, 4-8. Vamos lá ler isso aí. Muito bacana. Atos 2, 4-8. Diz... E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Habitavam então em Jerusalém, olha só, judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros, pois que? Não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na sua própria língua em que nascemos? Então, presta atenção. O pessoal que foi batizado no Espírito Santo, os discípulos de Cristo, nos quais veio o poder de Deus, eles falavam em língua estranha. E o inglês que estava escutando, escutava ele falando em inglês. E o francês que estava escutando, escutava ele falar em francês. E o grego que estava escutando, escutava ele falar em grego. Ou seja, você fala um idioma e chega no ouvido do outro outra coisa. Estão comigo? Não é legal pra caramba? Imagina como vai ser no céu, que você fala e tem um tradutor universal entre eu e você, e eu falo o que eu quiser, você entende o que eu falo. Em qualquer idioma que eu falar, você entende. E se eu chegar lá e tiver um cara falando em alemão, que alemão, eu fiz 1 ano e meio de alemão. Não é brincadeira. Você tem que saber latim para falar alemão. Você tem a eternidade inteira para aprender a falar alemão. Mas se você chega lá e um alemão fala contigo e você está escutando tudo que ele fala em português, maravilhoso. Uma boiada, né?
É como se Deus pegasse a Torre de Babel e fizesse assim, ó. Primeiro ele espalhou as línguas, e agora ele vai juntar tudo de volta. E você fala o que você quiser, e nós escutamos na língua que a gente quiser. Que moleza. Pois foi isso que aconteceu no Pentecoste. O cara fala, e o outro escuta no idioma dele, materno. Não precisa ficar com essa de, o que será que ele quis dizer com isso? Será que ele está contando uma piada? Não, você sabe, no teu idioma. Eu não sei quantos de vocês já escutaram um inglês contando uma piada. Não dá para dar risada das piadas dos ingleses contando piada, porque ele conta piada, nada tem a ver contigo. E você fala, por que vai rir disso? Porque para o inglês é maravilhoso, aquilo foi de rachar de rir. Para você, faz o mínimo sentido. Não vai ser assim conosco. Nós vamos entender. A gente entende com o coração e escuta com os ouvidos do coração e entende tudo. Então era assim que foi. Continua aí o texto. Nós, partos, medos, elamitas e os que habitamos na Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, e o Ponto, e a Ásia, e a Frígia, e a Panfília, e o Egito, e as partes da Líbia próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. O cara fala uma coisa e 200 caras escutam na própria língua deles. E ele falou só uma vez. Aleluia! Então, há 3 tipos de manifestações em línguas. Quando a língua não é entendida pelo que fala. Porque Pedro e os apóstolos estavam falando uma língua estranha. E não estou entendendo nada do que eles estão falando. É que nem eu aqui, que vocês ouviram. Que trouxe lá maharbiati, horimachetasel. Quando a língua não é entendida pelo que fala, mas é entendida na sua própria língua por aquele que ouve. No culto público, onde o dom é manifestado, se houver interpretação. Amém? Vocês estavam lá em 1 Coríntios, deixou o dedinho lá, né? Então agora volta lá, 14, 27. Diz, se alguém falar em língua, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e cada um por sua vez, e haja um que interprete. Então esse é um outro tipo de falar em línguas, que é para interpretação. E se não há quem interprete, não fica falando. Mas se há quem interprete, você vai edificar a fé de todo mundo, com a interpretação do intérprete. Amém? E, como eu falei para vocês, tem uma que é manifestação pessoal. Você ora mistérios e ora a Deus, e você ora, edifica a sua fé santíssima. É para você, essa língua. Não é para falar em público para ser interpretada, e também não é para falar para cada um escutar no seu próprio idioma. Qual é a utilidade do falar em línguas? O propósito de falar em línguas é, primeiro, edificação. Ou do corpo de Cristo, ou pessoal. Como já vimos, ok? Então você fala para que interprete e haja edificação do corpo de Cristo todo, ou você fala a tua própria língua pessoal e é para a tua edificação. Somente quem recebeu e já pratica regularmente esta manifestação sabe e prova da sua maravilhosa utilidade. Vamos citar algumas. Há uma nova dimensão na vida de oração. É uma linguagem perfeita de louvor. É arma de guerra na batalha espiritual. Edifica o espírito. Edifica a igreja como a profecia. Em todos os casos é uma linguagem perfeitamente harmônica com Deus, pois é do espírito e está fora de nosso controle mental. Podemos orar corretamente por assuntos que desconhecemos e que nem deveríamos conhecer, mas só interceder. Porque tem aquelas irmãs santas na igreja, né? Que, olha, é só para a gente orar, e pá, pá, pá.
E aí, aqui você até consegue fazer com que você interceda, e não precisa nem me contar, viu? Não me conta nada, mas eu vou interceder. Não é bom assim? É bom. Pode. É bom. É. Aqui, podemos orar corretamente por assuntos que desconhecemos e que nem deveríamos conhecer, só interceder. Orar em línguas faz muita diferença na libertação de pessoas presas em vícios e em drogas. É simples, gente. Quando você vai encarar uma tentação, você entra para a situação e começa a orar em línguas. Ou cantar em línguas, como ele colocou aqui, que é perfeito louvor. Te blabriama setolaya, cludebli me berebe su, cludele mareba she, ti lebro bole mere du sore, la diabra dará. Não dá para você fumar um baseado cantando em língua desse jeito. Esquece. É ou canta em línguas ou se droga. Ou faz qualquer outra maluquice aí, vai. Eu não vou deixar vocês aí pensando besteira. Orar em línguas faz muita diferença na libertação de pessoas presas em vícios e drogas. Segundo o depoimento de Jack Pullinger, das gangues de Hong Kong, e do David Wilkerson, não sei quantos já estiveram lá, eu já fui algumas vezes na igreja do David Wilkerson, entre a cruz e o punhal. É um maluco drogado que pôs o pastor David Wilkerson na ponta da faca ali, quadrilha de Nova York, gangues de Nova York. Ele tem uma igreja, ele faleceu, o pastor David Wilkerson, ele tem uma igreja perto da Times Square, aquela... Sabe onde no Ano Novo sobe e desce aquela bola em Nova York? Ali é a Times Square. Ele tem uma igreja lá que se chama Times Square Church. É na avenida, essa charmosa aí, como chama? Não a Quinta Avenida, a outra. Não é número, é um nome. Broadway, obrigado. Ele tem uma igreja na Broadway, que era um antigo teatro da Broadway, quase na esquina com a Times Square, chama Times Square Church. É a igreja do David Wilkerson. E ele é um dos que... ele foi vencedor num confronto com um drogado, porque ele começa a orar em línguas e a repreender e ganha essa alma para Cristo. Tem filme a respeito disso. Não proibais o falar em outras línguas. 1 Coríntios 14, vamos lá, 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo o profetizar e não proibais o falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Não proibais o falar em línguas. Algumas igrejas aí nossas, aqui evangélicas, devem ter arrancado essa página, né? Porque tem uma porção de igreja que proíbe o falar em línguas e prova biblicamente de que é do diabo. O falar em línguas estranhas é do diabo. Eu não entendo como é que pode provar uma coisa dessa, é uma loucura. Por muito tempo, muitas dessas agora já falam em línguas, viu? Ficaram séculos proibindo de falar em línguas, agora eles falam. Caiu a ficha. Mas ainda tem os que não. E que olha, eu tinha uma casa, um condomínio em Atibaia que chama Palavra da Vida. Gringos americanos. Você vai fazer um curso lá, ele te manda você assinar declarando que você jamais vai falar em línguas lá dentro, no curso. E que você rejeita o falar em línguas e que você concorda com eles que aquilo não é de Deus e aí você assina. Tem um monte de cláusula. Eu não. Não, eu não fui fazer seminário no Palavra da Vida, mas quem foi tem que assinar isso aí.
Quem assinou foi o pastor Roberto Miragaia, que se formou lá. Depois ele desassinou no Espírito. Rejeito aquilo que eu assinei. O diabo também tem suas línguas. Escuta só. Quem foi que criou as línguas? Deus. Criou tudo. Tá? Sempre que eu te perguntar, quem foi que criou isso? Quem foi que criou o mal? Você pode responder, Deus. Ele criou tudo, 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 tudo. Tudo, 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 tudo. Então quem foi que criou línguas? Deus. E o diabo? Ele quer ser igual a Deus. Então ele imita, não cria nada. Não cria nada, não cria nada. Né? Se tem umas irmãzinhas, canelinha de fogo que a gente chama, que roda que nem doida para falar em línguas. O diabo copia esse negócio e joga lá no terreiro, e a irmã fica doidona lá no terreiro, falando as línguas do diabo, porque copiou, e é falso, mas ele não inventou isso. Quem inventou? Deus. Então, quando a gente fala que o diabo também tem suas línguas, não é que é ele que criou e a língua é dele, não é. Mas ele é o negativo da foto, viu? Sabe o negativo da foto? Alguém aqui é do tempo do negativo da foto? Porque agora é tudo digital, né? Então você fala o negativo da foto, o cara não entende, mas antigamente tinha que... Você vinha junto com a foto, vinha uma fitinha com aquele negativo, que é um treco fantasmagórico, do diabo. Aquela coisa louca. Então, vem a foto bonitona, colorida, bacana, e o negativo da foto é o diabo, aquilo lá. Ele é o imitador, é o contrário, ele é o opositor, ele é o adversário, ele é o acusador, ele é o contrário, o negativo da foto. Então, o diabo também tem suas línguas, mas se eu não quiser falar em línguas por causa disto, também não devo andar nas outras manifestações e dons do Espírito. Porque Satanás, o pai da mentira, copia e distorce cada manifestação e dom do Espírito. Afinal, ele quer ser semelhante ao Altíssimo e toda a sua obra é uma contrapartida da obra de Deus. Entendem? Estou com medo. Sei não se essa língua é de Deus ou se é do diabo. Então é melhor não falar nada. Perdeu, playboy. Perdeu. Perdeu a visitação. Deus quer derramar poder sobre você e você com medo de ser enganado. Mas, qual é entre nós o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, vai lhe dar um escorpião? Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito a todos os que lhe o pedirem. Quer dizer, você está pedindo para Deus te dar o Espírito Santo, não pode ficar com medo de receber do diabo uma coisa falsa. Porque você está pedindo para Deus, que é teu Pai, Ele vai te dar o Espírito Santo. Estão comigo? Então não é para ter esse medo de, tem coisa que é falsa, não sei, esse negócio não está bom, vai que eu sou ludibriado, então é melhor não arriscar. Não pode. Muita gente com isso deixa de orar no Espírito e não é edificado na sua fé e não tem o poder para ser testemunha de Jesus. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Dom é algo que é dado de graça e, portanto, deve simplesmente ser recebido. Como a vida eterna é um dom gratuito, o Espírito Santo também é um presente de Jesus Cristo que devemos receber. Não é o caso de ficar pedindo, buscando, implorando, esperando, viu? Não é para ficar pedindo, buscando, implorando e esperando. É só receber. Agora. É só crer e receber. O Espírito Santo nos foi dado desde o dia de Pentecoste. O Espírito nos é dado.
Ele age em nossas cordas vocais, coloca as palavras, mas é o homem que fala. É necessário que a gente abra a boca para o som sair. Somente tome cuidado com algumas instruções antibíblicas, como ficar repetindo rapidamente uma mesma palavra. Eu já vi esses absurdos acontecer. E o cara, você quer orar em línguas? Fala aleluia bem rápido. Aleluia, 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 aleluia. E o cara tropica na língua. Imitar a língua de alguém ou balbuciar sons como criança, né? Não, isso não é orar em línguas. Que foi? Você se lembrou da tua infância? Que história é essa? Lance fora o temor por causa de experiências erradas e antibíblicas que você já teve ou viu. Não tema receber algo falso que não é de Deus. Se você é realmente filho de Deus e abre a sua vida para receber pela fé o que a sua palavra diz que não lhe foi dado, é exatamente isso que você vai receber. Deus não dá pedra no lugar de pão, nem cobra no lugar de peixe, nem escorpião no lugar de ovo. O dom do Espírito foi dado por Deus a todos os seus filhos. Receba-o. Amém?